Então tá, eu acho que a gente pode começar com esse momento vergonhoso nosso de tentar prever quanto é que ia estar o dólar e o frete internacional em dezembro de 2021 e como a gente falhou miseravelmente. Se algum ouvinte quiser tirar a prova real, é só voltar lá no retrospectiva de 2020. Em 1 hora e 47 minutos a gente começa a falar essas groselhas aqui, tá? Tivemos uma campeã em acertar a cotação do dólar, tá? Atualmente ele está em R$ 5,64 e a Cauana acertou dizendo 5,20. 40 centavos de diferença. E a gente dizendo, nossa, você tá sendo negativa. E temos a Patrícia aqui, extremamente otimista, que achou que ia estar em 4,19. Eu gostei do 19. E essa inconsciente, essa resposta, porque era o meu inconsciente pedindo, pelo amor de Deus, para o dólar não estar alto. Era mais uma vontade do que uma previsão, né? Eu não encaro como erro, eu encaro como excesso de otimismo. Pode ser. Excesso de otimismo com interesse, né? Que a gente quer viajar. Sim, quase dava pra ver a orelhinha do Mickey. Sim. E do frete aqui China-Brasil, né? Que a gente considerou um China-Brasil 20 dry, né? Digamos um clássico Shanghai-Santos. A campeã foi a Sari, né? A nossa especialista em comércio exterior e fretes internacionais. Que acertou falando $4.200, né? Sendo que eu entrei em contato com alguns amigos aqui do agenciamento de carga e eu perguntei, e no momento está entre $9 e $12 mil o frete internacional. E subindo. E subindo, né? Ninguém tá... E piorando. O feriado chinês nos aguarda. A tendência é só piorar mesmo, né? Então, parabéns pra Sari, né? Que veio com esse frete de maconheiro 4,20. Tá sem vergonhice no nosso podcast. E parabéns pro Rafael, né? Que falou $2.500. Cara, tu também tava... trade compra é isso aí, né, Rafael? Tu tava muito otimista. Muito otimista. É um cenário, a gente já começa vendo 2021 que não foi para qualquer um, né? Não. Somente quem não entende de comércio exterior podia chegar tão perto quando do frete. Tinha mais chance de chegar perto, quem não é especialista, do que quem estava acompanhando o mercado. Só pra deixar claro que ninguém foi bem na previsão aqui, tá? Tipo, cotação do dólar, o Rafael falou 4,50, eu falei 4,30 e a Sari falou 4,80, né? Tipo, a Sari chegou mais perto com 5,20. E o frete, Cauana, $3 mil, Patrícia, 2,800, Jonas, 2,800 também. Péssimos. É isso, é esse tipo de conselho que tu recebe de graça. É isso aí. A gente tava muito otimista, né? Pela questão da vacina, ia chegar. Né? A gente achou que a vacina ia chegar rápido, né? Já começa aí os problemas, né? A gente tava muito esperançoso que lá em dezembro conseguiram, né? Veio as primeiras vacinas, mas não tinha começado a distribuição ainda, se não me engano. Mas a situação tá melhor, né? Pelo menos em questão de vacinação, a situação tá melhor, né? Também, de nada pra alguma coisa, né, gente? Mas tava todo mundo pensando que ia virar 2020 pra 2021 e ia solucionar a Covid, não tem mais pandemia, uhul. Vamos lamber corrimão, assim, né? É isso aí. Né? Como diria o nosso querido amado Faustão, errou! Não tem como. Você, ouvinte, quer participar dessa tentativa, tentar descobrir quanto que vai estar o frete e o dólar ano que vem? Acesse o meu LinkedIn e o LinkedIn da Invoice Content, que nós colocamos a enquete para vocês participarem. Vai ficar aberto por mais uma semana essa enquete. Se ela já estiver fechada, aí tu comenta qual que é a tua previsão. E aí no ano que vem nós vamos estar comentando ela e aí a gente vê como é que o povo tava. Se tava otimista, tava pessimista. Aproveita aí que enquanto tá ouvindo, já acessa o LinkedIn para ver. Então beleza, gente. Vamos embora aí pra pauta. Eu sou o Jonas Vieira. Eu sou Sari Santos. Eu sou Patrícia Bianco. Eu sou o Rafael Meyer. E eu sou a Cauana Pacheco. E vamos fazer essa retrospectiva de 2021. E esse episódio também tem o apoio da Conexo. Se você quiser aproveitar as oportunidades do mercado internacional, tanto na exportação quanto na importação, conte com a Conexo. Conexo.com.br. O link está na descrição do episódio e em nossas redes sociais. Saudações, movimentadores da balança comercial ao Invoicecast. Venha conosco fechar essa temporada do podcast lembrando tudo o que aconteceu de relevante em 2021 para nos perguntarmos como conseguimos sobreviver a isso tudo. Juntamos novamente as notícias mais relevantes para discutirmos com a mesma equipe do ano anterior. Então, Patrícia,
Todo mundo já sabe quem é você na fila da newsletter, mas como é que tu tá aí depois desse ano? Olha, comecei 2021 muito otimista, viu? Esperando que as coisas fossem melhorar. Errei a cotação do dólar, errei o valor do frete. Mas confesso pra você que foi um ano excelente. A Patrícia de 2020 era mais paciente. A Patrícia de 2021 está muito mais prática e objetiva. Muito bom. E aí, Rafael? Como é que tá o Rafael 2021? Bom, Rafael vai terminando 2021 ainda otimista, mesmo tendo errado o frete ali muito feio. Vou só postergar o otimismo pro ano que vem e continuamos lutando e haja coração, né? E tu, Cauana, como é que tá essa versão de 2021 aí? A Cauana de 2021 está em aprendizado. Acho que vai ser até dia 31, porque tá difícil esse aprendizado. Todo dia aprendendo e tomando em alguns lugares para aprender. Mas espero, tô otimista que 2022 eu vou pegar todo esse aprendizado e conseguir aplicar e criar, fazer coisas muito. É isso aí que nos restou. E tu, Sari? Como é que tu tá terminando 2021? Olha, o 2021 da Sari está surpreendentemente felino. Comecei com 2 gatos, terminei com 5, né? Mas falando um ponto de vista de comércio exterior, de uma especialista em acertar a cotação do frete, como eu, nesse momento que eu posso falar, acredito que a gente tá surpreso, mas chegou aquele ponto de que qualquer merda vai ser boa se chegar, porque a gente nada mais é tão impactante quanto o anterior. Mas eu queria saber de ti, Jonas, como é que tá o Jonas de 2021? Olha, tá melhor que o de 2020, com certeza. Assim. Não, foi foda, né? Foi foda, mas assim, a gente viu que dá certo. Dá pra contornar os problemas, claro, né? Que a gente tá falando aí das nossas perspectivas pessoais, isso não serve pra todo mundo, mas tô um pouco mais esperançoso. A situação tá melhor do que na última retrospectiva, né? Acho que sim. Pelo menos a gente conseguiu filtrar bem melhor agora a quantidade de notícias que vamos ver, né? Porque, lembrando os ouvintes, da última vez a gente teve que gravar 2 dias de 2 horas cada. Isso não vai acontecer hoje nem a pau. Amém! Até porque esses 3 aqui com nós custam muito caro a hora. Tá louco. Não tem condições. Né? A gente morre só nos boletos. Igual o frete? Mas beleza, vamos começar então em janeiro? Bora lá. Então tá, vamos começar com a primeira notícia que... Quando eu olhei ela, até levei um susto porque ela faz parte de 2021. Congresso é invadido por ato pró-Trump em sessão que confirmaria Biden. O Capitólio dos Estados Unidos, como é conhecido o Congresso, foi invadido por manifestantes e apoiadores do Laranjão lá, durante a sessão que certificaria Joe Biden como presidente. Portas do prédio chegaram a ser trancadas e um alerta foi acionado. Uma mulher foi baleada no peito, outras ficaram feridas. Biden classificou o episódio como um ataque sem precedentes da democracia. Lembrando que essa foi a cena do cara pintado lá com os chifres e tudo mais. Chifrudo. Foi uma loucuragem. Esse cara já tá até preso, foi condenado, já tá preso, né? Já foi condenado, já tá preso. Gente, pessoalmente eu acho esse o melhor acontecimento de 2021, porque ninguém espera que a democracia mais estabelecida do mundo, aliás, né, sob a ótica de algumas pessoas incautas que não entendem que hoje todas as democracias do mundo estão passando por uma crise sistêmica. Um país exportador de democracia no Oriente Médio, né? Tanto sucesso. Exatamente, um país que exporta a democracia para o Oriente Médio, para o Afeganistão, os ideais democráticos fundamentais para a estrutura do capitalismo tal como ele é, sofreu um golpe de Estado. Tava numa reunião, né, quando aconteceu isso, e uma das pessoas estava em São Francisco, terminou a reunião assim: eu não acredito que o meu país está sofrendo um golpe de Estado. Eu até brinquei: Welcome to United States of Latin America, porque golpes é uma característica da América Latina. Não era uma característica da América do Norte. Eles são bons em aplicar em outros países, não eles sofrendo uma coisa assim. Né? Exatamente. Vimos que os Estados Unidos não tem uma democracia assim tão estabelecida. E aprendemos também que as democracias, elas morrem aos poucos com um post inofensivo que fazemos no Instagram. Então fica aí a lição para todas as pessoas que estão ouvindo esse podcast. Pensem antes de compartilhar. Reflitam em quem vocês estão votando. E tenham a ciência de que isso eventualmente nos afetará. Foi assim um circo, gente. O melhor episódio de 2021 com certeza foi essa invasão do Capitólio. Eu não vejo a hora disso virar um filme. E eu tenho uma curiosidade muito, muito quente para esse podcast. Tínhamos um brasileiro na invasão do Capitólio. Ah, sempre tem que ter um brasileiro nessas tretas, né? Cara, nunca vi disso. Um brasileiro, né? E era o Ronaldinho Gaúcho, inclusive, não. Batucando lá, né? Igual na Copa.
O nome do brasileiro era Eliel Rosa, e ele fez parte de um grupo de apoiadores do ex-presidente Donald Trump, e eles invadiram por volta das 2h35, e ele foi preso, condenado, ele foi fotografado dentro da sede do Legislativo, e ele tem várias imagens aí rolando pelo Facebook e por aí vai. Ele foi indiciado por obstrução de procedimentos oficiais, por entrar e permanecer em um prédio ou terreno restrito e por conduta desordenada e perturbadora. No inquérito do FBI, não se fala sobre atos violentos ou danos causados pelo brasileiro no Congresso, mas tivemos um brasileiro que ele pode levantar a bandeirinha. Invasão no Capitólio, eu fui. Cara, sempre tem ele brasileiro. Ele entrou lá, né, gritando, cara? é tetra! Sempre tem brasileiro. Não tem cara. explicação. Isso já junta na outra notícia, né? Que o Biden tomou posse nos Estados Unidos, né? A eleição do Biden é aquele respiro de esperança, né? Pro comércio internacional, pro mundo e nós aqui brasileiros que precisávamos de um equilíbrio em relação ao Bolsonaro. Os polos Trump e Bolsonaro pro comércio internacional era um pouco, meio que uma tragédia, né? O pior poderia acontecer. Com a eleição do Biden, todo o comércio internacional passa a ter um respiro. A Organização Mundial do Comércio, a OMC, passa a ter uma perspectiva de esperança. Os acordos voltaram a acontecer, teremos mais diálogo, equilíbrio, cooperação, colaboratividade, porque essa é uma postura do atual presidente eleito Biden, que tem um histórico aí como vice-presidente do Obama, de sempre liderar acordos e temas internacionais com muita responsabilidade, muita calma, muita colaboração e negociações bem, assim, diplomáticas. Ele nunca mostrou um comportamento destemperado, ameaças desnecessárias. Ele sempre teve uma postura equilibrada em termos de liderança. Tanto que a guerra comercial que estava acontecendo, né, quando era o Trump com a China, acabou, né? Porque a gente vê aquelas loucuras de aumentar a tarifa, assim, vai aumentar. Já não viu mais acontecer, né? As notícias eram só a retaliação, né? Da China dos Estados Unidos. Existem alguns níveis de coerção e exercer poder no comércio internacional e nas relações internacionais. Quando você mexe no bolso, no faturamento, nas transações comerciais, isso a gente considera uma agressão de alto nível, de alto escalão. Então, a guerra tarifária, tudo aquilo que o Trump fazia era extremamente agressivo. A guerra com a China, a guerra fria entre China e Estados Unidos, ela permanece, mas ela tá uma guerra fria muito mais voltada para a cultura. Então, assim, as transações sociais, culturais entre China e Estados Unidos, elas continuam ainda tensas, tanto que a gente tá vendo agora nas Olimpíadas de Inverno de Pequim, que a Austrália se recusou aí, Estados Unidos se recusou aí, tá tendo um boicote real a essas Olimpíadas, mas não tá tão aflorado, tão quente quanto era antes. A Guerra Fria vai permanecer, não é uma coisa que a gente vai resolver da noite pro dia, porque a gente tá passando por um período de transição. Mas não é uma Guerra Fria que a gente tá com medo de levar uma bomba nuclear na cabeça também, né? Como exatamente. Antiga, né? A gente tá passando por um período de transição de império. O Império Americano está entrando em declínio e o Império Chinês está ascendendo. Então, tivemos essa aqui, até fui ver se isso se confirmou e se confirmou. E a Ford anuncia fim da produção de veículos no Brasil. Teve um encerramento de produção de veículos com o fechamento das fábricas de Camaçari, Taubaté e Horizonte, né? De onde tinha as linhas de produção deles no momento. Eu não vi se teve mais alguma outra fabricante de automóveis fechando. Pelo que eu pesquisei, não teve. Nem fechando, nem substituindo. É uma questão de... tanto é que está encarecendo tanto a questão de venda de carros e produção, e vai ser pior, né? A tendência para 2022 é que o valor de carro, não somente em função da falta de produção local, mas também da falta de insumos, vai reverberando ainda bastante tempo. Mas assim, até na época teve gente falando que isso também era muito problema da Ford, não era tanto uma questão, eles falavam da pandemia, mas tipo assim, tanto que a gente não viu outras montadoras saindo, né? Essa notícia me chocou bastante, assim, pelo tamanho, né, da empresa, da multinacional, e gera todo um ciclo vicioso na economia, né? Porque menos produção, menos empregos, menos renda, mais pobreza, menos investimento externo, importação também, que com certeza tinha muito em peça. E esperamos, né, que isso não aconteça com mais nenhuma empresa desse porte, nem com nenhuma outra. Eu vou dar aqui uma previsão pessimista, porque nesse mercado a gente tá tendo o efeito Tesla, né? Então, assim, o Brasil tem uma dificuldade muito grande de inovar e de se adaptar a essas inovações. E agora, com o avanço da produção de carro elétrico, tanto que no comércio internacional
a gente tá falando de bateria de lítio. A gente tá disputando, assim, quem vai ter mais bateria de lítio para se sustentar no longo prazo. E o Brasil ainda nem chegou nesse tipo de discussão. Então, quando a Ford tem um movimento de sair do Brasil, eu acho que é muito mais um reflexo das inovações desse mercado, custo Brasil e tudo mais, que não faz com que o Brasil seja um país muito convidativo para estar aqui com uma fábrica nesse momento. Concordo, e ao mesmo tempo fico pesarosa, porque eu penso, nossa, éramos o país sede da Gurgel. Nossa, não, eu me sinto mal, porque lá atrás a gente podia estar lá na frente. Ah, sim. O Gurgel tinha um carro elétrico. Toda vez que a gente fala de Tesla, eu olho e falo, mano, tinha o Gurgel, cara. E Gurgel é um nome muito mais legal. Muito mais legal. Cara, que mané Tesla, que Gurgel, porra, imagina. Hashtag volta Gurgel. Vamos seguir em frente e ler a próxima mensagem. Governo brasileiro admite que ataques à China travam chegada de insumos para a vacina. Vá. Jura, querida. Preciso ser diplomata pra saber isso. De um É impressionante. Chegamos ao momento onde perceberam que quando você fala mal de alguém, as pessoas ficam de mal com você. Elas não querem mais te ajudar economicamente. Né? Quem diria? Que surpresa. E não basta o Brasil ser, péssimo nas negociações comparado aos Estados Unidos, ao comprar um insumo, por exemplo, ou qualquer país. Primeiro mundo ainda tem essa situação diplomática, né? Então, não vai sair ganhando mesmo. Foi ridículo. É a ameaça comunista, né? Porra, nosso principal comprador e vendedor de tudo quanto é tipo de mercadoria, tu vai ficar criticando. Cara, eu lembro que eu fiz uma postagem na época. Cara, reduz a situação para entre empresas. Imagina, eu sou cliente do Rafael e aí eu começo a falar mal do Rafael que eu não gosto do Rafael. E aí começa a dar uma crise que ele tem que escolher qual cliente que ele vai priorizar. Tu acha que ele vai priorizar me atender? Eu que fico falando mal dele, digamos? E não só cliente, né? Tem que pensar que o Rafael é teu cliente e teu fornecedor também. Exatamente. Então, exatamente. E constando que no ano anterior a gente já teve problemas com cargas que ficavam retidas ali nos Estados Unidos por ter uma relação diplomática um pouco melhor do que a gente estava tendo. A gente podia ter melhorado? Podia ter melhorado. Mas o que a gente fez? A gente piorou. A gente não deixou a situação melhorar. E aí os comentários, os diversos comentários que foram feitos em redes sociais e em momentos acabaram prejudicando qualquer tipo de relação e qualquer tipo de relação diplomática, econômica, política, tudo ficou sensível a partir desse momento. A gente está em janeiro e esse foi o segundo incidente que as redes sociais tomaram proporções maiores. A Paty falou do Congresso, né, que foi invadido, e agora, novamente, esse problema com os insumos da vacina. Eu achei legal que o próprio Ernesto Araújo, na época, teve que entrar em contato com os diplomatas chineses para tentar amenizar a situação. Justo o cara que tava falando merda também, né? E se você acha que nós aqui somos comunistas por essa opinião, mande um e-mail para danice@invoicecontent.com, tá bom? Genial, porque a próxima notícia a gente já entende que fevereiro entra naquele clima baby baba, você não acreditou. O que acontece com a China? A China ultrapassa os Estados Unidos e se torna o maior parceiro comercial da União Europeia. É um ótimo momento para ter crise diplomática com eles, né? Coisa muito boa de se acontecer, mas exatamente nesse momento, fevereiro, ela se torna o maior. E caramba, que título, né? E até tem alguém que tá ouvindo a gente que ainda não entende por que a China é tão grande, por que a China tá crescendo, por que a China ultrapassou os Estados Unidos. Queria indicar um livro que é O Poder da China. Que, nossa, ele é muito legal, ele explica certinho, assim, com dados, sabe? Como a China tá crescendo, como aconteceu isso, como ela cresceu, né? É bem legal. Então fica aí minha dica. E tem alguns dados, né? Alguns dados dessa questão do que aconteceu, resumindo por que ele se tornou o maior da União Europeia. Imagina, são 586 bilhões de euros contra 555 bilhões contra os Estados Unidos em corrente de comércio, né? A China manteve-se ao longo do ano na frente ou foi só um momento? Manteve-se e será uma tendência. Uma tendência na África, no Brasil, no Oriente Médio, por isso do boicote australiano, United Kingdom também agora com a saída do Brexit e Estados Unidos, eles vão ter um alinhamento num eixo muito mais ocidental e dentro desse eixo Ásia-Pacífico, principalmente Japão ali, cada vez mais vão tentar minar o poderio da China, porque existem também, pessoal, vários conflitos locais em Taiwan, no Vietnã, que a China desrespeita totalmente a legislação
relação internacional em relação à fronteira dos mares, assim. Cada território tem um limite de zona contígua até onde o seu navio ou o seu porto, até onde aquele mar é considerado um mar territorial, que a gente chama de zona contígua. Na minha humilde opinião, ainda é o lugar que tem maior chance de Terceira Guerra Mundial, é Taiwan e China. Exatamente, é nesse eixo Ásia-Pacífico. E a China desrespeita totalmente os países menores, é assim, um poder que a gente chama nas relações internacionais de hard power, e isso já vem se estendendo, pessoal, há 25 anos. E a China sabe que hoje, para você ter influência, poder no comércio internacional, você precisa de um poderio econômico. Você precisa dominar as redes de comunicação, você precisa ter total domínio sobre as rotas logísticas. Então, a Rota da Seda, tudo que a China vem fazendo nos últimos 30 anos foi meticulosamente planejado e estratégico. A minha tese de monografia foi justamente sobre o avanço da China em termos de ciência e tecnologia. Em 1990, a China já estava com um planejamento estratégico no qual o seu investimento em ciência e tecnologia era criar um share of mind, um share of heart no comércio internacional que a China superava a Alemanha em qualidade. A China não queria mais ser o país que fabricava quantidade. Então, em 1990, eles já estavam planejando isso. Tanto que tem várias coisas que a gente consome hoje que a gente vê que tem uma qualidade alemã e foi fabricado na China. Então, os chineses estão fazendo assim um trabalho incrível, um trabalho excelente, independente de qualquer coisa. A gente precisa reconhecer que eles sabem estabelecer um plano, executar e conquistar. Eles sabem fazer isso. Quão bom isso é para as relações internacionais? Isso é péssimo. Porque as relações internacionais, ela precisa de equilíbrio de poder. Ela precisa de multilateralismo. Não é a China que manda no mundo, não é os Estados Unidos que manda no mundo. Na reunião de condomínio da ONU, da OMC, precisa ter equilíbrio. Todo mundo precisa dialogar, todo mundo precisa entender e ter empatia. Só que quando você domina os processos de comunicação, os processos logísticos, existe aí uma vulnerabilidade em vários países e o Brasil estará bem vulnerável nessa equação, nesse xadrez. Março aqui, falando em vulnerabilidade. Navio Ever Given encalha no canal de Suez. Ai, que semana que foi aquela maravilhosa, né? Não, e era legal que você não tinha como fugir do tema. Todo mundo tava falando disso, até que não tinha nada a ver com comércio exterior. Todo mundo virou especialista em construção naval e engenharia marítima. Foi impressionante isso. Nunca vi tanto especialista. Quantidade de piloto de navio em perspectiva foi um negócio absurdo. De repente, todo mundo, assim, começou a olhar pro canal de Suez e entender que o canal de Suez era realmente importante para o comércio internacional, porque as pessoas nem lembram, né, da importância do canal do Panamá. Não, de repente, todo mundo viu como o comércio internacional era importante pro mundo, né? Mas muita gente viu onde é que ficava a China também, né? Exatamente. Não, e eu achei o máximo, porque um monte de amiga minha que não entende o que é comércio exterior, nunca entendeu o que eu fiz, o que eu falo, mandou essa notícia pra mim, mandou meme, e eu falei, nossa, olha só quem tá falando de comércio exterior, né? Então, acho que foi uma oportunidade realmente pra todo mundo olhar a importância do comércio internacional e também de identificar esses gargalos, né? Como vocês estavam falando, nem sempre as pessoas sabiam, canal de Suez. E daí vários Instagrams, várias empresas começaram a falar, conheça outros gargalos logísticos. Então, acho que também foi uma chance que os players tiveram de analisar esses gargalos que podem acontecer, pensar em gestão de risco, pensar em estratégia, pensar em solução de rota, frete, modal. Eu acho que muitas empresas também tiveram essa oportunidade de dar essa analisada na questão de gestão de risco, sabe? Sim. Lembrando que estamos falando de uma embarcação de 400 metros de comprimento, e aí o noticiário do Brasil sempre tem que usar campo de futebol, né? É equivalente a 4 campos de futebol, né? 59 metros de largura. Cara, sempre tem que usar campo de futebol, né, cara? Que é a nossa referência aqui no Brasil. E ele estava saindo do porto de Yantian com destino ao porto de Rotterdam, por isso que ele estava passando por ali, né? Eu acredito que nesse momento também foi algo que até os próprios profissionais de comércio exterior conseguiram enxergar que o que estava ruim podia ficar pior, né? Porque já o cenário logístico não estava muito bom, a gente tinha já era muito caro o frete, ficou pior, atrasou, e a gente viu também, eu acho que todo mundo conseguiu ter uma ideia de como a logística e a cadeia de suprimento global na distribuição de mercadorias é uma engrenagem que roda ajustada e certinha. E uma coisa travando, né? Uma situação dessa travando, desengrena toda a logística e distribuição mundial, que é algo que talvez ninguém conseguia visualizar o tamanho, o impacto de uma embarcação, né? Travando toda aquela rota, né? Que era muito importante para o comércio global. Sim, 12% do comércio global passa pelo canal de Suez. 12%.
E mesmo quando desencalhou, né? Não é só simplesmente, desencalhei, pronto. Não, agora todos aqueles navios estavam esperando, que acho que era diversos, né? Centenas de navios. Agora precisavam atracar, agora estavam aguardando para atracar, atrasa tudo mesmo. Esse aqui, ele ficou do dia 23 até o dia 29 de março encalhado, né? Que aí a gente ficava naquela... A galera pra embarcar ficava pensando, né? Tá aí, essa embarcação, será que deixamos ela esperando o canal de Suez ou dá a volta no Cabo da Boa Esperança lá, indo pelo sul da África, né? E aí, não sabia quanto tempo ia levar, que a gente viu aquela foto tinha uns equipamentos lá que estavam usando, a gente olhou assim, cara, isso aí vai demorar se continuar usando esses equipamentos. Uma coisa que me chamou a atenção do canal de Suez é porque muitas reportagens usaram aquele tracking que a gente vê, o que tá acontecendo com os navios, acompanhar os navios em alto mar. E aí o pessoal se deu conta do quanto navio tinha em alto mar. Quantos navios existiam ali no canal de Suez, só que quantos estavam na China. E eu ouvia comentários, nossa, mas isso aqui tá pior que o trânsito de São Paulo? Nossa, eu não imaginava que era tanto. E aí foi legal o pessoal até descobrir que é imensa a frequência, a quantidade de navios que percorrem, que navegam todos os dias no mundo inteiro. Então tá bom. E aí, pra alegria da Patrícia e toda a comunidade de Relações Internacionais e Comércio Exterior, Ernestão pediu pinico em 29 de março. Caralho! A gente mandou essa notícia no nosso grupinho da retrospectiva felizão, hein? Essa a gente ficou feliz. Finalmente! Assim, essa demissão ele não aguentou a pressão, né, do Ministério das Relações Exteriores. O próprio corpo diplomático do Itamaraty do Brasil, isso a gente precisa reconhecer. É uma galera muito letrada, muito estudada, acadêmica, com forte repertório em diplomacia. Assim, a insatisfação com o Ernesto Araújo, ela era generalizada. Imagina você chegar num lugar para trabalhar, para exercer sua função, levantar tua bandeira, mostrar a sua visão de mundo, e a sua visão de mundo não será aceita, não será admirada, não será reconhecida por ninguém. Mas será que não teve uma pressão dos chineses também, que já estavam puto da cara com a gente? Deve ter tido, né? Exatamente. E aí ele pede pra sair, e aí o Brasil agradece. Depois entrou Carlos Alberto Franco França no lugar do Ernesto Araújo, que não tem uma visão assim muito diferente do Ernesto, mas tem uma postura mais equilibrada. De bom senso. De bom senso, exatamente. E não confronta tanto, e não tem opiniões assim tão polêmicas. A gente nem ouviu falar dele no noticiário, né? Não que ele não esteja fazendo nada, mas como um bom diplomata, ele não tá acentuando problemas, ele tá tentando amenizá-los. Eu acho que é isso que a gente pede de um diplomata, né, Patrícia? Que fique na sua quieto e faça seu trabalho, né? Não necessariamente quieto, mas que ele seja uma pessoa que construa diálogo, que seja hábil em dialogar e construir relacionamentos. Sabe aquele simples fato de você sentar numa mesa pra negociar ou conversar com uma pessoa e aquela pessoa gostar de você? Ah, sim. Mesmo não concordando. Mesmo não concordando, exatamente. Tem que ser uma pessoa com uma postura de diálogo. Isso é muito importante, coisa que o Ernesto não fazia. O Carlos Alberto França é muito mais letrado, educado, equilibrado nesse sentido. Eu gostei muito do discurso dele de posse, eu achei um discurso assim super equilibrado, bem racional, mas as verdadeiras intenções dele nunca ficaram tão claras assim. Então é uma incógnita, e eu acho que o Ministério das Relações Exteriores até o fim do governo Bolsonaro vai ser um ministério assim apático. Porque tudo nas relações internacionais, eu já falei isso no podcast anterior e ressalto, demora muito pra acontecer. Daqui até as eleições do ano que vem, dá tranquilamente pra você sentar lá, não fazer nada, esperar o governo mudar e começar a trabalhar quando o governo mudar. Dá pra fazer isso na paz de Cristo, tranquilamente. Isso aí. Mais uma notícia que tivemos, o Mercosul completou 30 anos. E ele não tá muito bem sem ser o Mercosul, né? Sabe o que eu gosto muito do Mercosul, Jonas? Que quem decidiu se o Mercosul funcionou ou não foram os operadores de comércio exterior. Eu acho que os operadores de comércio exterior e o caso do Mercosul é o caso emblemático do como as pessoas nas relações internacionais tomam as decisões na canetada, do deslumbre, do luxo das relações internacionais, e esquece de ver quanto isso impacta no operacional do comércio exterior. Porque assim, o Mercosul surgiu há 30 anos atrás no movimento de regionalismo internacional. Então tava lá a União
Europeia, toda sagaz, pimpona, montando o seu bloco econômico de livre comércio de pessoas e mercadorias, e aí o Mercosul tentou fazer o mesmo. E o grande fracasso do Mercosul é justamente essa tarifa externa comum que nunca existiu. O NCM é uma aberração pra gente que trabalha com comércio exterior, que vai classificar uma mercadoria. Não, eu não acho uma aberração. Tu acha? Por quê? Por exemplo, muitos dígitos na Argentina vai uma letra. Tem muito mais de 7, 8 dígitos. Tem muitos dígitos, tem muitas classificações que existem na Argentina que são referentes aos suas tarifas internas, seu protecionismo interno, que aqui no Brasil não tem. Tanto que a gente teve esse ano, tipo, o movimento do Uruguai tomando decisões por conta própria que desrespeitava, né, as regras do Mercosul. Tivemos também alguns movimentos do Brasil e até fico preocupado se o Mercosul vai aguentar mais 10 anos do jeito que ele é. O Mercosul, ele é lindo no papel. Ele funciona de fato no papel. Mas o quanto o Mercosul facilitou a sua vida, a vida do operador de comércio exterior? Pra quem negocia Brasil, Argentina e vice-versa, é legal, funciona pra caramba. O Uruguai, as devidas proporções, né? Porque ele é forte pro Brasil e pra Argentina, né? Agora, mas ele empata, né? Ele empata muita coisa, né? Precisando da unanimidade. Exato. Se for comparar com a União Europeia, que hoje tem fluxo de mercadorias, uma moeda comum e etc., o Mercosul pode ser considerado um fracasso. Mas acho que ele nunca foi levado a sério pelos países membros, né? Acho que eu vejo esse problema também. Até queria falar, falando em Mercosul, fracasso na própria cúpula, né, dos 30 anos do Mercosul. Teve um bate-boca ali entre Uruguai e Paraguai. O presidente do Uruguai falou que o Mercosul não pode ser uma casa nem um espartilho. E o da Argentina respondeu ele que convidou ele a sair do barco, então, que a carga é muito pesada. O Bolsonaro saiu mais cedo da cúpula, então, assim, nem eles, nem as autoridades, né, que estão ali representando o Mercosul estão se respeitando. Então, por outro lado, eu fiz uma live com um especialista em logística e ele falou que, com a alta de frete internacional, não tem perspectiva para reduzir o frete internacional, é uma tendência à interregionalização. Então, a gente optar a comprar de países próximos aqui na América Latina, talvez não necessariamente para o Mercosul, é mesmo que os produtos sejam mais caros pelo frete mais barato. Então, talvez possa ser uma tendência. A diretoria da OMC tem uma nova diretora, né, Patrícia? Ngozi Okonjo-Iweala, tá? Então, essa mulher maravilhosa aqui, a primeira mulher e a primeira africana a dirigir essa entidade. Legal, né? Incrível! Uma mulher negra dirigindo a OMC no cargo mais elevado da organização é muito representativo para pautas que estão em discussão hoje, que sempre ganha o calor da galera, né? Que é feminismo, racismo, inclusão, isso tá na boca do povo, as pessoas querem falar sobre isso, as pessoas querem mulheres e negras no poder. Eu acho que foi, assim, um avanço, uma conquista para uma instituição que sempre foi dominada por homens. Quem é ela na fila do pão? Ela foi uma nigeriana que, assim, fugiu da guerra, foi sequestrada, tirou a Nigéria de 2 momentos de crise, assim, sistêmicos, negociou uma dívida externa, assim, bilionária do país, se formou em MIT, Harvard. Então, assim, estamos em boas mãos. Oremos. Então, vamos para abril. Não, pera, vamos falar a notícia. Taxa de Siscomex reduzida. Segundo o Jonas, é uma notícia boa. Claro que começou é uma notícia a valer boa. A partir do dia 1º/6. Era desde 2011, faz tempo que era 185 por DI, mais 29,5 por adição até a segunda. A segunda edição é que aí vai diminuindo esse valor, né? Agora é 115 por DI, mais 38,56 até a segunda. 11 edições em diante fica mais caro que os valores antigos. Essa é a frase que pra mim faz com que não seja tão boa notícia. Mas a maioria das empresas de comércio exterior não tem muitas adições nas declarações de importação. Tem volume de importações. E aí se você pega uma empresa que o Rafael tava falando lá no início, tava ruim, mas parece que tava bom, mas parece que piorou. Não, mas tá melhor sim, porque foi feita essa mudança atrelada à inflação agora. Tipo, agora o valor está justo conforme o reflexo da economia brasileira. O que foi feito lá em 2011 foi uma sacanagem com a gente. Não, com certeza melhor. Inclusive, várias empresas ingressavam com ações para ressarcir justamente Ou por seja, conta o advogado da sai em prejuízo. Isso, e aí várias empresas que tinham várias DIs com poucas adições
expedições acabavam tendo que entrar judicialmente para poder reaver esses valores e recolher eles de acordo com a inflação. Quando uma empresa tem bastante, daí isso acaba refletindo bastante em custo, né? Cada centavo é importante, né, na importação. Mas, de fato, o reflexo disso, né, no cenário que a gente está vendo é mínimo. É mais uma conversa antiga que agora foi ajustada. Comparado com o valor do frete, realmente não é muita coisa. Só que tu pega volume de importações, todas as empresas que eu trabalhei acionaram o jurídico para reaver essa grana. E era muito dinheiro. E ainda dá para fazer isso, né? Porque conforme vai passando o tempo, vai caducando, ainda assim tem importações para reaver. Agora vamos falar de um tema que eu sei que a Paty gosta. Efeitos internacionais do Brexit. Pessoal, por que esse tema ele é importante para as relações internacionais, para a retrospectiva e até mesmo para o Brasil? Vocês vão começar a ver os efeitos disso mais para frente, né? Porque agora, assim, United Kingdom é independente. Ou seja, o Brasil não depende tanto do bloco União Europeia para assinar os seus acordos comerciais. Então, assim, o Brasil não consegue avançar no acordo comercial com a União Europeia porque tem a questão climática, são muitos países para negociar e etc. Quando negocia Brasil diretamente com o Reino Unido, facilita as negociações, gente. Tudo nas relações internacionais leva tempo, é moroso, é burocrático. E quando tem, assim, uma negociação país entre país, tudo facilita, né? Segundo o professor Maurício Santoro, de Relações Internacionais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ele observa que o Reino Unido é um parceiro comercial relevante para o Brasil, não é majoritário, mas tem aí uma corrente de comércio que chega até os seus 27 bilhões. Claro que vai depender muito de como a economia britânica vai se adaptar a esse novo cenário pós-União Europeia, mas há uma possibilidade muito interessante para que as exportações do agronegócio brasileiro acabem aumentando para o mercado britânico, tomando espaço que hoje é das exportações da União Europeia, né? Então há uma expectativa boa nesse sentido. Não, ele é grande. Eu abri aqui rapidinho como é que esse stat, ele é o 19º exportador mais importante, o 18º importador mais importante nosso. Então, não dá para ignorar mesmo. Perdemos muito com o Brexit, tá? Porque, por exemplo, uma bolsa de estudos que todo estudante latino que vai pra fora, que é Erasmus, não temos mais. Perdemos com o fluxo de pessoas na União Europeia. Agora a questão de passaporte, visto, tá muito mais complexa, perdemos. Eles estão sofrendo com falta de mão de obra também, né? Lá tá feio o negócio. Exato. Esse ponto existe esperança. Não é uma coisa que a gente vai ver da noite pro dia. Vão levar isso aos 3, 4, 5 anos. Mas é o próprio amadurecimento das relações internacionais acontecendo. E esse marco em 2021 foi importante. Grande explosão em navio porta-container MV Express do Pearl. É o Expresso Pérola. Então, a questão da explosão, e é engraçado como esse ano a gente teve meio que a macaca esteve dentro desse universo, assim. A gente tava com uma nuvenzinha preta em toda a questão marítima. Felizmente a gente não viu tanta coisa aérea, mas marítima demais, né? E essa explosão é uma dessas notícias. A gente tá falando de maio, aconteceu muito mais coisa. Forte explosão atingiu um navio porta-container ancorado próximo a Colombo, maior cidade e centro financeiro do Sri Lanka. A explosão jogou vários containers na água, aquela coisa de perda, atraso seguro, enfim. E o navio tinha detectado vazamento de ácido, mas não conseguiu autorização para descarregar as caixas em 2 portos, ou seja, tragédia anunciada, né? Aquela coisa que poderia ter sido evitada. Sim. Que zica, né? Sim, foi no porto de Hazira, na Índia, e Ramada, no Catar, que ele tentou atracar pra... Eu acho que ele nem conseguiu atracar, se não me engano, ele nem conseguiu atracar pra isso, porque ele queria só pra isso, e os portos não autorizaram, né? Tipo, provavelmente por causa do grande fluxo de embarcações atracando pra movimentar mercadorias, eles não queriam perder nenhum berço pra fazer esse trabalho de segurança, né? E aí, até pra... Seguindo ainda o que a gente falou do Ever Given, tá? O Express Pearl, ele tem 186 metros de comprimento, o que dá mais ou menos 2 campos de futebol de comprimento. E nossa, essa explosão foi enorme, né? Foi tipo horrível, assim, dava pra ver a uma boa distância. Os vídeos são sinistros. Uma das coisas que me perguntaram nos comentários lá no Comexland foi: esses acidentes sempre aconteceram ou agora que a gente tem internet a gente tá sabendo, né? Não, dessa magnitude não, né? Acho que não. Mas é que tá acontecendo com muita frequência também, né? Esses acidentes, assim, não tão grandes, mas dos mais diversos tipos. Questão de vazamento acontece. Agora, chegar ao ponto de explodir, como foi esse caso aqui, não. Isso não é comum desse jeito. Tem uma explicação, e eu lembro que essa explicação quem deu, inclusive, foi o Boca Santa do Jonas, porque em junho
Ele dá a explicação e a Zika acontece de novo, né? É verdade, eu falei. Porque aí houve a colisão que destruiu os atracadores na travessia do Santos Guarujá. Qual foi a explicação que o Jonas Boca Santa deu? Eu falei, né? Tava tendo a crise das embarcações, querendo atracar, fazer movimentar a carga. Quanto maior a pressa, maior a chance de dar merda. E deu. E aí deu uma semana depois, deu essa nhaca. Eu mesmo sendo cético, fiquei um pouco preocupado com o que eu tinha dito. Mas é simples assim. Aí começa a acelerar, querer fazer o negócio mais rápido e a física no mar é muito mais complexa do que no asfalto. Tu não puxa o freio de mão pra parar uma embarcação na hora que vai dar merda. A sorte é que já tinha atracado em Santos, né? Tinha bem pouca carga pra Paranaguá, que atrasou. Mas fora isso, já tinha descarregado em Santos. Foi só danos materiais mesmo, né? Não teve nada mais sério que isso. A embarcação não afundou nem nada. Mesmo assim, é assustador o vídeo. A pessoa tava ali pertinho do porto filmando e o navio vem vindo em direção a ela e vai levando trapiche, pier, vai levando tudo junto. Patrícia, eu não sei nem como falar essa notícia aqui. Vaccine Tracker by OMC e FMI. Como é que eu digo isso? Vaccine Tracker. É tipo um monitoramento de distribuição de vacinas do OMC e do FMI. Isso funcionou? Funcionou. A gente conseguiu enxergar como a distribuição da vacina internacional foi desigual. E vemos o resultado disso hoje, dezembro, o Omicron. O Omicron se espalhando pela África, né? Que não veio da África, né? Já foi confirmado que ela veio da Índia, né? A Delta veio da Índia pro Brasil também. Ter mais de 1 bilhão na população ajuda, né? Quando diz respeito, assim, a uma pandemia, principalmente quando lidamos com pessoas que têm seus vieses inconscientes, os seus preconceitos, de onde vem o vírus, na verdade, é o que menos importa. Se veio da Índia, se veio da África do Sul, se veio da China, se veio do Brasil. Como ele alastra muito rápido, o importante é conter. É você ouvir a comunidade científica, ter ações, assim, práticas rápidas para solucionar e conter o vírus. E o que aconteceu foi que, assim, a distribuição da vacina em Canadá, Estados Unidos e nos países que a gente chama de desenvolvidos, né? Porque eles são desenvolvidos economicamente, mas na hora de tomar as decisões, a gente vê umas decisões sendo tomadas de forma bem egoístas e quase irracionais. Eles compraram vacinas para quase 15 anos. Nossa, é bizarro a disparidade disso, né? Um faz para 15 anos e outros não tem para um mês. É muito... Exato. Tanto que americanos estão tomando a 5ª dose. Tem países na África que não tem nem 3% da população vacinada, né? Eu não lembro o nome de quais deles. E alguns países da África nem chegaram a tomar a vacina. Então, assim, não ia mudar nada, de verdade. Porque graças à biotecnologia e à comunidade científica, a eficácia de todas as vacinas hoje no mercado permite que tenha uma distribuição mais igualitária. Falar essa palavra igualitária hoje é perigoso porque vão te associar a um comunista que come criancinhas. Mas não é uma questão de você ser comunista, é uma questão de você ser inteligente. Se a vacina não for distribuída para todos, terão mutações do vírus e a pandemia nunca vai acabar. Ponto. Sem contar que alguns países que têm a própria distribuição econômica e coisas que exportam, que seriam de interesse internacional, deixam de fazer aquela produção exatamente por estar passando por problemas sanitários, né? Exatamente. Esse monitoramento da distribuição da vacina do Covid foi um relatório desenvolvido pela Organização Mundial do Comércio e o Fundo Monetário Internacional. Então, eles estavam acompanhando a distribuição e armazenamento da vacina nos países. Então, eles conseguem cruzar a informação por país, em termos de exportação de vacina, e a aplicação de vacina em questão de continente e por renda dos países. Então, tem lá, separado por low income, middle income, por exemplo, países desenvolvidos, países meio desenvolvidos e países desenvolvidos centrais, né? E o quanto cada país teve de vacina. Então, assim, China, União Europeia, Estados Unidos, Rússia também teve, assim, uma boa penetração de vacina. Quando a gente começa a olhar para os países periféricos, não teve uma distribuição. E essa desigualdade de vacina, ciência, tecnologia, acessibilidade, logística, causa uma vulnerabilidade devastadora em países emergentes. Então, assim, eu não quero ser aquela pessoa paladina que vai vir aqui defender os países periféricos. Não, mas a gente precisa começar a entender que as relações internacionais não é um jogo de soma zero. Quanto mais a gente distribui, quanto mais a gente aloca recursos, não necessariamente financeiros, mas também recursos de tempo, recursos educacionais, o comércio internacional prospera
como um todo. Existem algumas alas de investidores hoje nos Estados Unidos que olham para a África com muita atenção porque entende que os chineses já estão lá. Então, a gente pode ignorar isso. Eu vejo muito empresariado brasileiro ainda ignorando isso, mas tem muitos empresários que já estão lá na África há muito tempo, entendeu? Então, assim, a gente precisa começar a entender que a África existe, é um continente, a gente precisa estabelecer relação comercial e social com eles. Ponto. Massa. E aconteceu um ataque hacker à JBS também. Exatamente. Eu queria ressaltar justamente esse episódio, porque assim, pessoal, as relações internacionais e o comércio internacional, ele não será mais tão focado em bens físicos, produtos. Os principais eventos agora vão acontecer digitalmente, através das startups, através do fluxo financeiro. Esse ataque da JBS mostra como as empresas estão vulneráveis em suas redes de tecnologia e como empresas que ainda ignoram a sua presença digital, a sua estrutura tecnológica, seu servidor, o seu marketing digital. Marketing, assim, digital é o mínimo, né? São empresas que não estarão à luz do desenvolvimento econômico e tecnológico do mundo. Bill Gates já falou que em 2022 suas reuniões vão acontecer no metaverso. Então, assim, é uma coisa, assim, muito fora da nossa realidade e ainda as empresas brasileiras não atingiram essa maturidade. E quando a gente vê uma empresa brasileira como a JBS sofrendo um ataque de hackers, a gente entende como tem empresa brasileira com potencial no comércio internacional e já à luz dessa tecnologia, e como a gente precisa investir em tecnologia e se preocupar com todos esses detalhes de segurança e escalabilidade tecnológica. E foi um ransomware, né? Foi algo similar que a Maersk sofreu, acho que lá em 2017, não foi? Rafael, tu lembra dessa, Cauana? Tu lembra? Sim, foi isso mesmo. E também foi a mesma coisa que aconteceu agora com o Ministério da Saúde, né? Já tive isso também na empresa que a gente que eu tô trabalhando também, aconteceu, e é brabo. Assim. Caraca! Foi esse ano, né, Sara, que também tentaram invadir o nosso site, né? E tava vindo da Rússia, né? Estavam forçando pra tentar descobrir a senha, né? Se a gente não tivesse uma senha forte, a gente ia se ferrado. Esse negócio da Rússia é porque tem muito servidor lá e eles usam muito VPN. VPN, lá, né? Não necessariamente é de lá. Exatamente. Isso que eu ia ressaltar. Não é da Rússia, mas os VPNs, como é mais fácil... Não tem muito controle, né, de questão... Exatamente. Mas é impressionante como esse ano, exatamente pela alta demanda online que a gente teve, isso se tornou uma coisa mais presente. Porque tudo que a gente tinha de informação, distribuição de informação, que eram em reuniões presenciais, que eram documentos, que muitas vezes não estavam em servidores em nuvem, porque as pessoas estavam todas na mesma empresa, isso tudo mudou nos últimos anos. Então, reflete numa invasão e um resultado dessa invasão muito mais catastrófico, porque tá todo mundo ainda, a maioria das empresas, mesmo 2021, entrando em 2022, decidiu que vai continuar no formato híbrido. Isso quer dizer que seus arquivos, seus documentos vão continuar em nuvem. E aí tu vai usar a senha do filho da data de nascimento? Caramba! A data de nascimento do filho, a senha que você usa a mesma para todos os seus cartões, o login do seu computador e os seus e-mails. Não dá, né? A gente estava falando de digitalização de documentos, né? Isso é uma coisa que vai acontecer com mais frequência, porque esse é o primeiro passo da Revolução Industrial. Você pegar, da nossa quarta Revolução Industrial, no comércio exterior principalmente, é você pegar tudo que você ali em papel, em documento e computadorizar. Essa palavra nem existe, mas eu ouvi numa palestra, o palestrante falou que não existe essa palavra, mas que é esse o passo, digitalizar tudo que você tem em mão. Quando a gente faz isso, realmente tem que se preocupar cada vez mais com a segurança, né? E é um ciclo, é uma bola de neve. Quanto mais você usar o ambiente digital, mais você vai precisar usar o ambiente digital. Quanto mais você precisa armazenar dados, mais você vai fazer análise de dados, mais você vai precisar trazer esse tipo de informação. Exato. Se não existe, tem alguma coisa errada. Por que a JBS foi invadida, né? Eles fizeram alguma coisa errada? Não. Vamos voltar para as pastinhas de processo. Saudades, bons tempos. Um envelope pardo para a Receita Federal, saudades. Nossa, e muitas ainda tem, né? Eu vejo, sabe onde? Em foto, no LinkedIn. A pessoa lá trabalhando no escritório, um monte de taxa. Nossa, que legal a foto dos seus tios, dos seus avós. Que legal essa foto antiga, de 1995. Fazendo uma importação como os incas faziam. Vamos seguir em frente aí, senão não vamos dar conta. Estamos chegando em julho quase. Maersk lança serviço de frete aéreo no Brasil. Assim, não é a primeira, né? Eu sei que acho que a CMA-CGM já tem também. Isso que eu ia falar.
Exatamente. Os armadores estão cada vez mais investindo em outros modais, tanto no aéreo quanto cabotagem também. Então é um movimento que eles estão querendo dominar toda a logística ali. Agora vai do agente de carga ter um bom relacionamento com o seu cliente e fidelizar, né? Eu não acho que, principalmente para empresas menores, assim, que os armadores vão conseguir dominar esse mercado de pequenos importadores e exportadores. Eu vi uma mudança em relação à postura, né? Porque antes o armador não se importava em negociar diretamente com essas empresas menores. Era muito difícil você conseguir uma negociação direta com o armador sem que você tivesse um volume bem relevante. Bem relevante, né? E aí uma alternativa, voltando, né, que os armadores encontraram para fazer isso foi aliar a tecnologia. Fazem plataforma de autoatendimento, similar à agência de turismo, né, como site que a gente compra hoje passagem, você compra o frete internacional, se autoatende, faz todo o booking, todo preenchimento de documentação, você faz tudo pela plataforma, o seu exportador vai receber lá também, faz tudo pela plataforma, enfim, é uma integração de plataformas que também viabilizou o armador se aproximar desses clientes menores. Pode ser que isso leve um pouco de tempo, mas eu vejo que é um cenário que o agente de cargas deve se preocupar para que ele se diferencie no mercado, porque se eu tiver um bom serviço e puder me autoatender, é capaz de movimentar as coisas de uma forma automatizada, né? Se isso refletir no custo, não tem um motivo... É isso que eu penso. Assim, todo mundo... Eu nunca conheci uma pessoa que elogia atendimento e relacionamento do armador com o cliente. O agente de carga tem grande chance de fidelizar o cliente através de atendimento, relacionamento, conexão. Mas junto dos armadores temos o quê? Temos o Mercado Livre, tem a Amazon, que aí eu não sei se no Brasil eles já estão com frota, mas a Amazon já tem embarcação. A Amazon tem embarcação, que até eu comentei faz pouco tempo sobre uma matéria da CNBC, se não me engano. Os caras estão virados em embarcação para contornar esse problema esse gargalo que eles estão tendo lá nos Estados Unidos. Eles pegaram embarcações menores para atracar em portos menores para contornar o problema. Ou seja, eles viraram armadores de uma certa forma. Eu até pensava que algum agente de carga global fosse virar armador, mas eu tô vendo assim uma Amazon da vida virando. Vou trazer uma informação interessante a respeito desses aviões. A empresa de fato adquiriu 3 aviões de carga, 2 aviões Boeing que estão em construção. A previsão de entrada no mercado é em meados de 2024. Porém, ele alugou 3 aviões de carga que estão em ativa, que entrarão em ativa em 2022. A CMA CGM também adquiriu aviões, tá? Confirmando, não é só a América. Então é realmente movimento de diversos armadores. Então tá, vamos então para uma notícia engraçada então. Em julho, a alfândega reteve as medalhas da Copa América. E as peças foram trazidas ao Brasil na bagagem de fornecedor chileno da Conmebol, e a Receita Federal informou à noite que o processo de importação já tinha sido concluído. Então ele tentou dar uma de brasileiro indo para Miami, comprar um monte de coisa, né? iPhone. E aí tentou fazer isso com as medalhas. Aí você falou, não, meu querido, tu tem que declarar isso aqui tudo. A quantidade caracteriza comércio. A quantidade caracterizava comércio, mas claro, como eram medalhas da Copa América, né? Olha que da hora aqui, eu trouxe umas bijuterias pra dar de presente. Tá tudo declarado. E foi em cima da final da Copa isso que aconteceu. Eu lembro que foi em cima da final, cara. Tipo, com certeza a Receita Federal foi legal, porque se eles quisessem incomodar com isso aí, eles iam incomodar, cara. Mandou alguém da Receita lá entregar as medalhas pro ganhador. Continuando, Júlio, começou a ser liberada a do INPE para quem não é operador econômico autorizado, ainda de uma forma muito limitada, né? Eu lembro que era só para recolhimento integral dos impostos, não podia ter licença de importação, é um ambiente bem controlado, ainda continua bastante controlado, né? E começou também as consultas do Procomex para os atributos, né? O que vai substituir as NVS e outras descrições. E a consulta pública está terminando dia 15 de dezembro, né? Quando o podcast for ao ar, ela já vai ter sido encerrada, que ela já tinha sido até prorrogada uma vez, né? Era para novembro e foi prorrogado para dezembro. Pô, mas é uma evolução muito boa, né? Que a gente começar a ver já do INPE para não OEA, né? O momento é para os estados se adequarem, né? Também aqui em Santa Catarina, especificamente, a gente tem questão de isenção de impostos, a questão do benefício de ICMS, que é muito característico aqui do estado, e aí tem uma limitação da Secretaria Estadual para poder fazer as liberações direto no sistema, mas a ideia é que seja tudo integrado, então eu imagino que
vai ser algo que deve acontecer aí no próximo ano já, alguma coisa. É que realmente depende do esforço de cada estado, né? Que vai entrar no pagamento centralizado, né? Exatamente. E aí isso vai dar um trabalhinho, né? Pra cada estado. Mas tá evoluindo bem, cara. Isso tá bem legal. E essa consulta pública tá tendo bastante sucesso. A gente até falou isso no episódio no episódio anterior sobre o novo processo de importação, foi abordado isso. Esses atributos vão ser uma evolução muito boa para os importadores, exportadores. Hoje a questão das descrições é uma coisa bem ampla e bem discutível, tanto com os importadores que já conhecem o produto, quanto com os fiscais da Receita, que geralmente não têm um conhecimento técnico, então sempre tem uma discussão grande quando se trata de ex-tarifário, quando se trata de canal aduaneiro diferente do verde, e também para os dados, né, de importação acabam ficando bem difícil de fazer esse processamento se não tiver essas descrições, né? Então vai ficar tudo melhor. Vai reduzir a descrição que o importador vai ter que fazer, porque vai utilizar mais os atributos, né? Tipo, dando um exemplo, sei lá, maluco aqui, digamos, vai importar robô aspirador. Aí lá já vai ter a opção nos atributos, tipo assim, qual que é a potência desse robô? Quantos aspiradores ele tem? Tipo, já vai estar lá para você selecionar, para você não precisar de escrever. E aí você sabendo que tem que selecionar alguma opção, já fica entendido que essa informação é importante, porque tu não vai, provavelmente, nem vai conseguir registrar do INPE, né? Se tu não preencher direitinho. Então, isso é muito importante. Aí tem que ter a participação de todas as classes de cada segmento de produto contribuindo nessa consulta pública. Quanto tempo vocês acham que leva esse projeto? Quando acaba? Assim, será que acaba? Não, acabar não vai acabar nunca, né? Ele sempre vai estar evoluindo, né, Patrícia? Mas eu acho que, assim, para 100% dos importadores estarem podendo usar do INPE, eu acredito que vai ser para 2023. Coloca aí na lista de previsões. Lista de previsões. O bom é que, como tô falando 2023, ninguém vai lembrar. Cara. E ainda falta a CCT, né? Tem um monte de coisa ainda pra... Eu confesso que eu vejo, assim, no mercado, players grandes. Porque, assim, a gente vê uma empresa muito grande, a gente pensa, nossa, essa empresa tá, assim, super a par das inovações, das transições de tecnologia, dos processos. E aí, quando eu vejo, assim, eles estão começando a entender o que é do INPE e o AI e tudo mais. Assim. Aí essa turma tá bem atrasada. Tu já tem aí catálogo de produto para se preocupar bastante. Exato. E não são empresas pequenas, viu, pessoa? Empresas assim que a gente passou na rua, a gente viu o logo. Mas você vê, né, o quanto que, né, entrando nessa área, quantas empresas de fato levavam a área de Comex a sério até que começou a ver que tem uma vantagem estratégica, com questão de dados, com redução de custo. Era mais geralmente terceirizado, uma área terceirizada, geralmente o despachante ou uma empresa, né, maior fazia toda a burocracia e internamente tinha compras que só se preocupava com isso. Então a parte aduaneira de Comex... Manda PO pro despachante, se vira aí. E a parte de Comex mesmo ficava a cargo do despachante. Se o despachante não tinha essa proatividade de estar inovando, a empresa também não vai para frente. E aí, a partir do momento que eu vejo, né, um movimento que as empresas começam a internalizar isso, começam a ter profissionais capacitados e competentes para buscar essas tendências, né, e ver como isso pode impactar positivamente no resultado da empresa. Eu acho que importadores que começam também a entrar no programa OEA, contratam uma consultoria para ajudar para entrar no programa, ser certificado, conseguem também ter essa visão mais ampla do setor de Comex. O setor de Comex não fica mais tão afastado, tão abandonado, começam a se preocupar com gestão de risco, gestão de processos, compliance, compras. Então, eles começam a enxergar realmente para o setor de comércio exterior, ele não fica tão isolado. O EA também eu vi bastante evolução desde julho para cá, eu acho que agora que a gente está começando a ver os benefícios, sabe? Isso é uma tendência também para os próximos anos, né? E até outra notícia aqui que estava mais na frente para setembro, também já começou a integração do Inmetro no Portal Único, né? Então é mais um órgão anuente entrando para se adequar ali, então ótimo, né? Então brinquedos, boa parte de maquinário já vai estar dentro da do INPE. Eletrônicos. Muitos eletrônicos também, né? E metro não é pouca coisa, não. Beleza, vamos para agosto. Mais uma notícia boa. O Jonas adora que eu conte as coisas maravilhosas, né? E eu acho que é mais uma da série Ava, né? Talibã toma Cabul e diz que guerra acabou no Afeganistão. Não pro bem, né? Mas acabou. Né? A guerra acabou.
Não é uma notícia do sensacionalista, isso que é mais legal, né? O portal sensacionalista poderia noticiar isso dessa forma, mas não é. Foi uma notícia séria que, segundo o Talibã, a guerra acabou. E a gente sabe que não foi bem assim, né? Isso é o reflexo do Biden lá em abril ter dito que ele anunciou a retirada das tropas militares do Afeganistão, né? Ele prometeu e ele cumpriu. É que a guerra do Afeganistão, guerra nos Estados Unidos tá bem... o americano não gosta mais. Já foi o tempo... A sua modinha. Exato, entendia isso como patriotismo. Os americanos entendem isso hoje como custo em vidas e um custo monetário altíssimo, né? Então passou a modinha da guerra. E aí eles decidiram não levar democracia para o Afeganistão. Afinal, que moral que os Estados Unidos têm agora para levar democracia para o mundo depois da invasão de janeiro? É verdade, a moral não tava boa. O negócio agora é mandar drone, né? Mais barato, né? Já não era um grande parceiro comercial nosso, o Afeganistão, mas agora é menos ainda, né? É muito triste o que tá acontecendo lá. É mais um retrocesso no Afeganistão. Que já é o parquinho de guerra do Irã e outros países do Oriente Médio que vão brigar lá dentro para não brigarem no próprio território. Eu ainda fico muito surpresa quando eu vejo as fotos de como era aquela região antes das pessoas, principalmente aí falando sobre mulheres, né? Como as mulheres eram, como era a questão de vestimenta, a liberdade de opinião, de expressão e o retrocesso disso hoje. Parece que a gente vive no passado e o passado dele seria o futuro ideal. E no mesmo dia, nessa área, teve a notícia e daí já pintando modelos que apareciam em lojas e tal. Foi uma coisa muito rápida. Assim, tapumes, faculdades já suspenderam as aulas que envolviam mulheres. Algumas, segundo o Talibã, ele quis trazer que agora eles seriam diferentes. Então, para serem diferentes e mais descolados, eles nas faculdades colocavam uma cortina no meio da sala para os meninos sentarem do lado e as mulheres sentarem do outro. Porque agora eles eram mais descolados. Tipo a Arábia Saudita autorizando mulheres a dirigir carros, né? Olha só que país moderno! Meu Deus do céu! Entramos em setembro agora. MSC vai ao CAD para pedir autorização para comprar a Login. Então, né, vimos o movimento da Maersk e a MSC está querendo pegar a nossa cabotagem, né? Que a Login é a empresa que veio da Vale, né? Eu não sei a palavra certa para dizer isso, mas ela é uma empresa que se desvinculou da Vale. E tem essa aqui temos que acionar de novo a Patrícia, que eu fiquei muito triste com essa notícia. Revisão externa encontra problemas mais profundos em relatório Doing Business do Banco Mundial. Cara, eu adorava esse relatório, eu usava ele direto nos meus artigos. Pois é, Jonas. Será que a audiência sabe o que é esse relatório Doing Business? Explica pra galera. O que é esse relatório? De uma forma muito simplória, digamos assim, você quer fazer negócios com algum país, você vai acessar esse relatório do In-Business e tinha informações muito interessantes sobre esse país. Tipo, pontos fortes, pontos fracos. Ele é um primeiro caminho interessante, tipo assim, olha onde é que tu vai se meter, olha o que é que tem de bom e o que é que tem de ruim, né? Perfeita explicação. Era isso. Só que esse relatório, Jonas, ele ganhou uma notoriedade e uma reputação no comércio internacional como sendo, assim, a referência mais acurada e precisa de dados desses países. Então, historicamente, ele era, assim, a fonte principal, assim, não tinha outro caminho para você avaliar se aquele país era um país para você fazer negócio sem ser esse relatório. E aí, essa notícia mostra, né, que teve uma revisão, uma auditoria na construção e na metodologia desse relatório, no qual percebe-se que muitas lideranças começaram a manipular os dados para beneficiar alguns países. E aí, assim, gente, antes de a gente falar de acurácia de dados, a gente precisa falar do viés inconsciente de quem está processando o dado. Agora a gente começa a entender por que empresas precisam ter times multidisciplinares, por que organizações internacionais, principalmente dessa magnitude do Banco Mundial, precisa ter opiniões diferentes auditando o relatório e opiniões controversas auditando, porque sempre tem o viés inconsciente das pessoas ao manipular os dados. E aí isso foi uma crise nas relações internacionais, porque a principal fonte hoje que norteia as pesquisas, as tomadas de decisões de empresas e países é uma fonte corrompida. Isso é muito sério e é triste.
Morreu o projeto, né? O Doing Business, né? Já era, né? Eu não acredito que ele vá morrer, porque tem muito dinheiro envolvido, não é pouco esforço, nem tecnológico, nem recursos humanos investidos, é muito esforço. Mas ele precisa agora conquistar sua reputação de novo. Então, assim, justificar sua metodologia, mostrar processos transparentes e de auditoria para que o relatório ganhe notoriedade e reputação novamente. E tem um outro detalhe, né, Jonas? Informação agora é democrática. Você conhece aí vários fornecedores de dados, né, que empodera as empresas por menos de R$1.000 por mês. Pra que tu vai comprar, acessar uma fonte pública com dados corruptos, sendo que você tem a fonte ali oficial de cada país disponível? Então, ele não necessariamente morreu, mas o mainframe interpretativo dos economistas escolados das grandes faculdades está passando por um processo aí de crise. Eu tenho certeza que ela tava, acho que a gravação inteira era essa notícia que ela tava coçando pra falar. Pessoal, 2021 é o ano em que Angela Merkel encerra o seu governo na Alemanha. Foram 16 anos no cargo, no qual a chanceler não será mais candidata, né? E ela deixa aí um legado de um excelente governo, de uma mulher neutra e equilibrada, governando a principal economia da União Europeia, que é a Alemanha, que aí tem um histórico de sempre ser um país bem sucedido nas relações econômicas, e eu acho que esse é um marco. Muitas vezes a gente fala de feminismo, e pra mim, a Angela Merkel, eu sou fã dela, ela é o principal exemplo de liderança, de bom senso, de cálculo de risco, de interação com outros presidentes, várias fotos dela com o presidente Putin, Obama e etc. E ela sempre ali, elegante, nunca aumentou o tom de voz. Foi uma passagem interessante, né? Gosto bastante. Eu acho incrível também, e gosto de mencionar a crise de imigrantes que a União Europeia teve, que a Alemanha bateu no peito e assumiu essa bronca, cara. E convenhamos que a União Europeia é a Alemanha e seus amigos, né? Essa é a verdade. Porque a economia da Alemanha é foda, cara. Até um bom tempo atrás eu fiz um texto sobre a Alemanha. Os caras são gigantes importadores e exportadores. Eles exportam, não é pouca coisa, cara. E assim, tu ficar 16 anos no poder, gente, a Alemanha não é ditadura, tá? Isso aqui é parlamentarismo, tá? E assim, eu não lembro de ter visto algum momento, tipo assim, ela ter um voto de desconfiança, porque acontece pra remover, né, um chanceler. Cara, não teve, cara. Olha, por exemplo, a quantidade de chanceleres e parlamentares que a Espanha teve, que não para de ter voto de desconfiança lá. O Reino Unido, desde que começou o Brexit, começou com... Então, teve o Tony Blair, Gordon Brown, Theresa May e depois teve o Boris Johnson, né? Sendo que Theresa May não era a favor do Brexit, né? E ela teve que assumir a pior parte da negociação disso, né? E é legal adicionar também que o partido dela é de direita, tá? Ou seja, tem gente na direita que é sensata e sabe governar, né? Então isso é a direita decente que a gente vê, que é bom ter a transição de poder, né? Esses são os bons exemplos que a gente tem que valorizar. Não, tipo assim, líder de governo perfeito não vai existir, né? Mas ela realmente foi incrível. E quem assumiu em 8 de dezembro foi Olaf Scholz. Com certeza não estou pronunciando corretamente esse sobrenome. Um abraço para Angela Merkel, que deve estar ouvindo a gente aí agora, que tem um tempinho a mais, né? Grande beijo aí, já tá ali tomando o chazinho dela. Como é que falou obrigado lá em alemão? No chalé. Outubro, então tá quase, gente, tá quase. Porra, essa aqui foi outra baita boa notícia, tá? Mas eu não vou nem pedir a opinião da Sarah, porque ela desdenha minhas notícias boas aqui. Tivemos a portaria número 385, que determina os procedimentos e exigências para que a única opção não seja mais a devolução de embalagem de madeira ao exterior, que era outra nhaca que a gente tava se incomodando desde 2012, eu acho, né, Rafael? Que se a madeira viesse condenada, não viesse com aquele carimbo precioso conforme as normas internacionais, tinha que mandar a madeira de volta. E agora, com essa portaria, já tem instruções para ser destruída, né, e outras maneiras de você se livrar dela sem precisar exportar a madeira de volta, né? E se você importa, com certeza você já passou por um problema com madeira, seja uma fiscalização que teve que solicitar para o fiscal do mapa aí de novo, porque ele não enxergou o carimbo, seja uma devolução de uma madeira, né, botar num container um pedaço de madeira para voltar. Então isso é algo que vai facilitar bastante, porque ele permite que empresas brasileiras, né, dentro dos locais alfandegados, possam também processar essa madeira ao invés de ter que reexportar. Antes, a única solução que tinha para isso era reexportar a madeira, e com isso tem muito custo envolvido, desde a movimentação do porto até a exportação do container, ficando tudo isso a cargo do importador.
E o exportador tem que aceitar madeira ainda, né? E já não era fácil também. Exatamente. E até eu tive um caso esse ano, um pouco antes disso, que o exportador não aceitou a madeira. A gente teve que achar um terceiro país que aceitava esse tipo de madeira, porque o próprio país exportado não aceitava a regulação que ele mesmo mandou. Só esse pallet desmontado aí aéreo, e quem paga, no fim das contas, é o importador, e aí depois fica uma questão comercial para resolver com o exportador, né? Mas essa portaria, ela ajuda a não ter esse tipo de problema. Com certeza vai diminuir muito o custo de quando tem madeira envolvida e a gente precisa dar uma destinação sobre madeira que não tá exatamente como a legislação pede. Tá, Sari? É muito bom. Não, eu reconheço que é muito bom, que das coisas que eu aprendo com a convivência do comércio exterior, uma delas foi exatamente essa questão da madeira, dos pallets, da fumigação, e eu vivenciei, quando eu digo vivenciei, é porque não fui eu que fiz o processo, mas eu vi ao meu lado a bronca de ter que mandar de volta uma porrada de coisas exatamente por isso, sabe? Então, é mais uma das coisas que eu vejo que, de fato, vai aliviar bastante. Tirando tragédia do tipo receber mercadoria falsa, ou cair numa trambicagem, essa é a pior coisa que pode acontecer na importação, que vai gerar um custo desgraçado, né Rafael? Eu acho que chega a ser quase pior que um canal cinza. Dependendo de como for tratado esse canal cinza, ele chega a ser pior de gerar custo, assim, é terrível. Ele não tem limite de custo, na verdade, né? Enfim, de qualquer forma, entrou a portaria, mas os terminais alfandegados têm que se adequar a essa portaria, né? Tipo, não é magicamente os caras vão conseguir já tratar essa madeira, né? Mas muitos já estão preparados, né? Que foi isso, foi em outubro. A COP26 foi um evento importantíssimo de 2021, porque todo ano o Fórum Econômico Mundial solta um relatório dos maiores riscos do comércio internacional por probabilidade e por impacto. E quando a gente fala de aquecimento global, perda da biodiversidade, crise de recursos naturais, danos ambientais causados por humanos, toda a crise que envolve o meio ambiente, o único tópico que está no ranking de top 5 de riscos do comércio internacional por probabilidade e por impacto. E a COP26 foi uma reunião que aconteceu em Glasgow. 197 países, precisamente, se reuniram para discutir o que seria feito agora que a gente está atingindo o colapso ambiental. A reunião, o resultado dessa reunião, de fato, foi uma decepção para muitos ativistas ambientais, porque todos os compromissos que a comunidade científica sugere para que os países reduzam em termos de emissão de carvão e etc., não foi assumido, não foi ratificado. Países se comprometeram com metas muito menos agressivas do que o esperado. Então, para muitos ativistas ambientais e até a própria comunidade jornalística internacional, The Economist, Times e etc., classificam a COP26 como um pacto que não foi nem um triunfo e nem um fracasso. Ficou ali no meio termo. Se vocês acessarem o site da ONU e ver o discurso do Antônio Guterres, que é um dos heads da ONU, ele manifesta que não foi nenhum fracasso e nenhum sucesso, e o sucesso está nas nossas mãos. O que muda em termos de compromisso ambiental com a COP26? Praticamente quase nada. Foi assinado um compromisso de que em 10 anos a gente vai reduzir as emissões de carvão e etc., mas não está especificado o volume para cada país. A Austrália, China e Estados Unidos se recusaram a assinar um acordo mais agressivo nesse sentido. Esse tema é um tema de atenção e se tornará um tema de atenção nos próximos 10 anos, e as empresas precisam começar a ficar ligados em relação a meio ambiente. Caramba, mandaram o tem que ver isso aí, então. Tem que ver isso aí. Ficaram ali no... Tem que ver isso aí. No meio do muro. Show de bola, hein? Novembro. Governo reduz em 10% imposto de importação de bens comercializados. Não é de 10 para 0, tá? É 10% de desconto. Ou seja, micharia, né? É uma nhaca, né? O que é isso perante ao frete que estamos enfrentando, querer me dar 10% de desconto no imposto de importação? Foi assim que eu olhei. Eu também vi dessa forma. Muito importador achou que era 10% a redução dele, né? A alíquota reduzindo 10%. De 10 para 0, né? Um ex-tarifário. De 10 para 0, exatamente. Mas não foi bem isso. Então, acho que foi uma jogada de também falar do jeito melhor, né? Que o número maior é 10% e não 2% em cada coisa. É uma prática para tentar combater os efeitos da pandemia, tentando reduzir alguma coisa, mas
no fim das contas acaba sendo irrisório, mas pelo menos é para menos e não é para mais, né? Então fica válido até 31 de dezembro de 2022. Vamos aproveitar aí que a liquidação... Deu a louca no gerente. Mas essa outra aqui foi legal, que é da portaria 156, que exige que a indústria nacional conteste pleitos de ex-tarifário, apresentando nota fiscal e catálogo, né? Porque isso sempre dava umas treta gostosa quando tu ia atrás de um pleito de ex-tarifário. Aí vem aquela indústria lá da PQP, isso aí eu produzo, hein? Produz nada. E aí agora, tu produz, campeão? Então manda aí uma nota fiscal, deixa a gente ver o que tu já vendeu disso aqui. Então vai tornar o jogo mais justo. Essa também é uma ótima notícia, né? Importante também, né? Mas isso vai agilizar... É uma notícia muito boa porque tira as jogadas, né, que havia aí na indústria nacional para poder impedir a importação de equipamentos de tecnologia, às vezes que não eram produzidos aqui, era simplesmente um projeto que a empresa tinha ou alguma coisa assim, e acabava se tornando inviável a importação dele, e a empresa aqui acabava querendo só ter a exclusividade para poder vender naquele nicho, e no fim das contas impedia que o avanço da tecnologia no país, na produção. Enfim, eu acho que era um freio bem grande para nossa indústria, que já não é das maiores. Era uma incerteza que dava, tipo, começava o Pledex. E aí, vai dar certo? Cara, não sei. Enquanto não passar ali pela indústria nacional para avaliar, a gente não sabia. Enquanto não passa pela consulta pública e os interesses ali dos sindicatos, principalmente, não dá para ter certeza. Com certeza não resolveu de vez, mas eu vejo isso como uma baita ajuda, né, cara? Também vejo como bem positivo. Uma decisão que vai ajudar empresas que querem importar tecnologia, às vezes acabavam sendo barrados por causa desse tipo de prática. Vamos lá, vamos para a próxima notícia. E nota-se que novembro foi um dos meses que as coisas começaram a pegar fogo. Por que será, né? Porque o ano tá acabando, ano que vem não vai, 2022, o que vai acontecer, né? Tudo tá pegando fogo a partir de novembro. E o desabastecimento sistêmico nos Estados Unidos faz parte disso também. Eu sei que esse é o tipo de news que a Paty adora. Pessoal, isso aí é bem impactante, porque assim, os Estados Unidos não estavam preparados para o crescimento exponencial do e-commerce, e toda a parte de distribuição e logística no comércio internacional vive um gargalo com falta de container, com alta do preço dos fretes, porque, Jonas, eu queria que você comentasse um pouco nessa notícia sobre como funciona hoje a distribuição do comércio marítimo internacional. Tu pega um naviozinho, enche de container, tu leva até outro porto, assim. Sacanagem, né? Sacanagem falar isso, né? Mas isso volta até no que a gente comentou antes, né? Tipo, da Amazon afretando embarcações por conta própria, né? Não, afretando mesmo. E o que aconteceu desse desabastecimento sistêmico? Criou-se um gargalo nos portos gigantes que conseguem atracar embarcações do tipo AAA, que são essas que tem mais de 15, 18 mil teus, né? E aí criou-se esse gargalo gigante, que aí nessa época começaram a filmar, né? O Porto de Los Angeles, principalmente, os portos ali na Flórida, porque a fila continua gigantesca, né? E eles não têm previsão para acabar isso. É uma crise também no frete rodoviário americano, né? Não só no marítimo. Então a demanda fica muito maior do que a oferta de serviços e é mais um gargalo, né? Não é só na logística da China até os Estados Unidos, ou da China até o Brasil. O próprio Estados Unidos está tendo essa crise de muito maior demanda do que oferta. E tá faltando caminhoneiro lá também. Essa questão, o problema, a causa desse problema é o excesso de consumo ou a falta de logística? Foi o desencontro da oferta e da demanda causada pelo início da pandemia. E isso tá ainda reverberando. E aí, tipo, a situação do canal de Suez contribuiu. Mas a gente tá falando em novembro da logística do início da pandemia, ou seja, não foi só o Brasil, o Tupiniquim, que teve problemas de logística, é isso mesmo? O mundo inteiro. O mundo inteiro. A demanda voltou muito forte a partir do segundo semestre do ano passado, mas isso foi no mundo inteiro. E aí a gente não tinha mais oferta de espaço, de frete para aguentar tudo isso, nem de produto. E a gente ainda está enfrentando esse ajuste da economia em relação a isso, da cadeia de suprimento inteira, né? O mundo nunca consumiu tanto online, né? A minha interpretação desse episódio do desabastecimento sistêmico logístico dos Estados Unidos é que a cadeia de supply chain ela tá sofrendo por um estresse grande. As pessoas erram em achar que supply chain, logística e comércio exterior é um nicho. Não é. É um mercado interdependente, interconectado, que está totalmente relacionado
com a compra que você faz agora na internet. Então não é um nicho. Ele é algo que, assim, permeia todas as relações de consumo, as relações internacionais, o comércio internacional, o comércio exterior. Então não tem como a gente falar de frete rodoviário sem falar de importação e exportação e vice-versa. É uma cadeia interdependente. As pessoas, elas estão preferindo, nos Estados Unidos, no caso, fretar seus próprios fretes aéreos, pagar muito mais pelo frete aéreo para movimentar os seus produtos do que ter que esperar e trabalhar com frete marítimo. Então, assim... E o preço do frete aéreo? Mas o prejuízo é pior do que ter prateleira vazia. Exatamente, melhor do que ter prateleira vazia. E aí a gente começa a ver que a gente tá naquele momento de ruptura que ou melhora, ou as empresas se adaptam, ou as empresas inovam, ou isso vai se tornar cada vez mais latente conforme vai... Acho que não tem outro caminho a não ser, de verdade, a logística internacional começar a se comportar de forma mais interdependente, interconectada e colaborativa. Porque não tem mais como a gente pensar em frete marítimo dominando rota tal, agora vai ser algo mais fluido e distribuído. Esperamos, né? E o consumo não vai diminuir? Claro que não, a gente tá ansioso, a gente tem que gastar nossa ansiosidade em alguma coisa. Aqui a gente vê muitos importadores, exportadores perguntando quando que o frete vai baixar, sendo que o nosso fluxo de comércio é muito pequeno e relevante comparando ao fluxo de comércio China e Estados Unidos. Então, assim, enquanto os Estados Unidos estiver pagando um frete de $20 mil e subindo e não tendo container, o armador vai entregar o container para quem estiver pagando mais. E aí, existem alguns clientes também que perguntam, pô, mas tem que ir contra esses armadores para baixar esse frete, porque eles estão aumentando. Gente, é oferta e demanda. Já romperam várias vezes o limite do frete durante esse ano e a gente não tem expectativa que isso vai baixar enquanto esse desabastecimento também não for curado, vamos dizer assim, lá nos Estados Unidos e Europa primeiro. Então aqui não vai resolver antes que resolvam lá, justamente porque lá eles estão pagando. E lá eles sofrem menos porque já é em dólar. Aqui a gente paga o frete vezes 6, né? Então isso acaba pesando muito mais. Então um container hoje de 40 a gente acaba com a FRMM, acaba pagando R$100 mil. Isso prejudica muito o nosso comércio aqui, desestimula muito as importações também. Mas isso não vai ter um limite enquanto essa crise não for resolvida. Pode ser com o fim da pandemia, pode ser com a diminuição do consumo, que eu não acredito, mas não tem limite, infelizmente. Não dá pra gente acreditar que vai melhorar enquanto tiver alguém que possa pagar. Isso é verdade, já são poucos armadores e eles vão focar nas rotas Ásia-Europa, Ásia-América do Norte. É isso aí. Vamos para a próxima aqui. Disponível despacho aduaneiro de importação na modalidade antecipada para mercadoria importada pelo modo aéreo, para quem é OEA. Então, antes tínhamos o despacho sob águas, agora temos também o despacho nas nuvens. Então, agora a gente pode brincar que é o despacho nas nuvens mesmo, porque quando eu li isso, eu falei, caramba, é real? É real. Depois que é emitido a WB, já dá para começar o despacho aduaneiro. Curiosamente, quando eu fiz uns stories sobre isso no Instagram, veio um cara falando comigo assim, tentei aqui fazer, não vou citar muita coisa, né? Aqui nesse aeroporto, e o fiscal da Receita disse, não estamos prontos para isso aqui ainda, já não sabe nem o que fazer. Não faz. Então, foi assim, foi anunciado, mas a turma, na geral, não estava bem pronta ainda, né? A prática é diferente. A prática é sempre diferente, né? Mas... Vamos lançar, depois a gente vê como é que funciona. Isso. Como aconteceu já com outras coisas, né? Com certeza algum lugar já estava pronto, mas não no Brasil inteiro, né? Dezembro! Entramos em dezembro, gente, tá quase. Natal, as coisas vão melhorar, pessoal? Já chegamos em dezembro, depois desse ano tão intenso. Vai melhorar as coisinhas? Como é que a gente começou o mês, Jonas? Então, né, a gente teve a notícia, chegou hoje na data da gravação desse podcast, hoje dia 14 de dezembro, tá? Então, se tiver notícia depois disso, a gente não vai ficar fazendo remendo no podcast, a gente tem vida própria, tá? Chegou o decreto do Mercosul de 08/21, que decide continuar com a alíquota distinta de até 0% no imposto de importação para bens e capital informática. Falando em news, era isso que a gente estava precisando para termos certeza que o EX tarifário vai continuar no Brasil, né? Agora, claro, ele vai ser oficializado na Câmara, no Senado, tudo mais, aqueles protocolos de sempre, mas isso vai ser feito com certeza com celeridade, que é de interesse do Brasil e dos demais países do bloco, né? Foi uma notícia muito boa, né? Eu sei que muitas empresas aguardavam essa notícia para continuar usufruindo desse regime especial. É um regime muito bom para o país, porque traz mais inovação, traz tecnologia,
desenvolvimento. É uma baita... Isso aqui é uns 10% de verdade, que normalmente o I de maquinário é 10%, aí dá uma bela economizada. Até o nosso amigo Milton Gato, que tá sempre no Telegram do InvoiceCast, ele falou que tinha uma galera segurando o pleito do Xarify, tava esperando essa novidade chegar, que tava com medo de investir à toa, né? Mas o Xarify continua e o ATA Carnê, ou ATA, né? O ATA Carnê foi descontinuado. Tá. Que piada boa, né? Vai ser descontinuado a partir do 1º de janeiro de 2022. O que é ruim, porque era um passaporte, evitava ali a tal burocracia de importar e reexportar. Servia como um passaporte, né, o ATA Carnê, e agora vai ter mais essa burocracia. Vamos ver como que vão fazer agora. E falaram que descontinuaram porque não houve interesse público de continuar. Quem tava cuidando disso era a CNI. Vamos ver se talvez algum outro órgão não assuma isso. Sei lá, né? Pode ser que ele continue, porque ele ainda é utilizado em outros países, né? Mas os carnês que foram emitidos, eles continuam tendo sua validade no Brasil. Tem a resolução 272 e a resolução 2052, né? Que altera a nomenclatura como do Mercosul e a tarifa externa comum para adaptação às modificações do sistema harmonizado, né? Que é o que é alterar no sistema harmonizado tem que ser aplicado na tarifa externa comum aqui do Brasil, e isso vai entrar em vigor dia 1º de janeiro de 2022, né? Então, nessa resolução, tu acessa o PDF e tu vê as novidades. Tem que tomar cuidado. E a 2052, que é a prova tradução. Tem que ficar ligado até quem já importa para dar uma olhada se as NCMs não foram afetadas por isso, porque às vezes já tem... Já embarcou, né? Ou até importa já aquilo há tanto tempo e ninguém mais olha para isso. É importante, quando for botar um novo pedido, colocar isso para ver se isso não afetou de alguma forma. Uma dica, quem quiser acompanhar essas atualizações também, o Raya tá postando direto a respeito disso. Da questão dos drones e tal, ele tá postando quase que diário o que tá acontecendo. E, gente, é quase que diário que estão vindo mudanças. Tá vindo muita mudança agora mesmo. E a IN 2052 aí trata da tradução das atualizações da NESH e da codificação das mercadorias, em miúdos, né? Mudou o texto de algumas NESHs e da própria explicação das NCMs, da posição, dos itens e sub-itens. Então tem que ficar ligado que podem ter mudanças relevantes a ponto de alterar a tua classificação fiscal. Então fica ligado nisso também. Ou seja, o importador não tem paz, né? Não, importador não tem paz, é isso aí, cara. Tu vai tomar na cabeça, mixaria de desconto no I, vai continuar pagando a frinha doidado. E é isso aí. Vamos para as menções honrosas finalmente, então. É engraçado quando a gente tá fazendo resumos de notícia, que começa a vir notícias e a gente começa a jogar. Pra quem não sabe, a gente tem um arquivo, uma grande nuvem, que um dia vai ser hackeada por pulsos, né? A gente tem uma grande nuvem que tem todas as informações da nossa retrospectiva. E a gente conversando aqui, hoje ainda a gente teve o primeiro sinal de paralisação em fábricas por causa da falta de vidro no país. Mas a falta de vidro já está complicando a entrega local, inclusive, não só a parte de exterior. Isso significa que o pessoal bebeu muito durante a pandemia, não sei. E não é, até a gente comentou mais adiante, lá em maio, meados de maio, a gente comentou, mas não é a única coisa que tá faltando, né? A questão dos chips, dos semicondutores, tem muita coisa que tá faltando na produção. Esse é um dos motivos que carro tá muito caro. Videogame, tu não consegue comprar um Play 5 e um Xbox Series X, Series S facilmente. Nintendo Switch também tá faltando. Smartphone também tá faltando. Por quê? Semicondutores, essa turma toda precisa. Os FDP que estão minerando criptomoeda também. Que eles estão comprando as placas de vídeo mais foda. Sobre essa falta de chips e semicondutores, é que apesar de ser um produto muito utilizado, são poucas as fábricas que operam com um material que acaba sendo utilizado neles. Então, a cadeia vai entrando num funil até chegar nessas fábricas que operam com esses materiais que acabam impactando na cadeia dos semicondutores. Então, é um dominó. Isso acaba aqui daí no Jonas comprando videogame dele. Isso. Não, mas eu já comprei, deu tudo certo, né? Para zero surpresa aqui, os armadores estão tendo seus maiores lucros, né? Desde o ano passado, para zero surpresa da galera. A gente hoje, em dezembro, a gente já rompeu a parte mais alta do frete, né? O momento mais alto do frete, que foi ali em agosto, setembro, já rompeu essa barreira de novo e a tendência é aumentar ainda mais, como a gente acabou de comentar. E os armadores estão fazendo relatórios de lucro de uma época que a gente tinha em 2019, né? Fazendo um panorama onde os objetivos deles eram ter uma lucratividade negativa limite, por exemplo, a meta da Maersk, da MSC era ter menos 10% de lucro.
Então, era, por exemplo, lucro, eles tinham conseguido menos 30, o objetivo era menos 10, era diminuir o prejuízo declarado, entendeu? O lucro líquido, eles era negativo há anos já. Teve a questão de fretes que chegaram aí, na época ali dos $150, a gente ainda estava pagando essa conta, né? É mais ou menos essa brincadeira agora. E agora os lucros estão recordes, né? É verdade, Rafa, eu tinha ouvido essa história, que é o outro lado da história, que as empresas marítimas durante muitos anos não tiveram lucro, operaram no vermelho. Eu tinha ouvido isso, verdade? Sim, a gente conversou isso no episódio 38, o que está acontecendo com os fretes internacionais, e o pessoal lá comentou, tipo, não tem como armador ter lucro se o frete não tiver acima de, se não me engano, $2.500. Eles precisam pelo menos disso para conseguir ter lucro. A gente sabe aqui, especialmente o Rafael e a Cauana, como o frete ficou abaixo disso por muito tempo. Eu lembro que eu tive BL de €40 vindo da Europa para o Brasil, assim, que foi um absurdo, né? E esse valor ainda considerando 80% do navio comprometido, né, Jonas? E que não era uma coisa, que não era uma realidade. Não era uma realidade. Então, muito tempo ficou menos que isso. E, enfim, agora a gente paga a conta e tá pagando o uísque dele. Sim, estão pagando os aviões que estão mandando construir agora. Então, encerramos as notícias. Vamos agora brincar aqui de previsões. O que a gente espera para dezembro de 2022. Lembrando que nós fizemos uma postagem no meu perfil do LinkedIn e no perfil do LinkedIn da Invoice Content, onde tem uma enquete para você participar também, que a gente vai estar lendo o resultado do ano que vem. Mas aqui agora a gente quer saber as previsões, começando pela Cauana. Cauana que conseguiu acertar, foi o mais próxima possível numa das previsões. Cauana, dólar compra, quanto é que vai estar? 6,30. Beleza, tô anotando aqui. Frete importação China-Brasil, quanto é que vai estar? 15k. 15k, caramba. Aí sim. E a exportação? Não, Brasil-China, desculpa. 5. 5, beleza. Patrícia, dólar compra, vai estar quanto? Olha, 6,29, porque eu quero ser um pouquinho mais esperançosa que a Cauana, mas galera... Mas não muito, né? 1 centavo a menos de esperança. 1 centavo a menos de esperança. O frete, eu vou manter nos 10. 10 também? Tá bom, então 10 mil. E na exportação? 3. 3 mil. Rafael? Dólar a 6. 6. E o frete? O frete 13 mil. 13 mil. Expo 5... Não, vou diferente da Cauana, tem que ser 4, né? Vai ficar diferente. Sari, nossa especialista aqui em frete. Quanto é que vai estar o dólar? Dólar 6,70. Tá falando de ano eleitoral, galera. Frete 23k. Ah, para. Porra. Especialista. Vamos seguir na especialista. Quem somos nós pra falar alguma coisa? Cara, foi ela que acertou, viu? Tá. E na exportação? 6k. Eu tô com a Sari, mas eu vou até 6,80 de dólar. Acho que a gente tá muito fodido ano que vem. Frete. Eu acho que o frete vai continuar a mesma coisa, tá? Em torno de 10 a 12. 12 mil, vou pôr aqui. Na exportação, cara, nossa, a gente exporta bem, né, cara? Então, acho que é 12 pra embarcar. Digo pra 5.5. Vou pôr 5.5, só pra ficar um pouquinho diferente. É isso aí. Então, tá aqui anotado. Então, se você quiser participar novamente, entra no meu LinkedIn, procura a publicação dessa enquete, ela vai durar 1 semana da publicação desse podcast, e no LinkedIn Invoice Content que tá lá a cotação do dólar pra você participar também. E aí, ano que vem, deixa com a gente pra relembrar onde é que tá essa publicação. Então, pessoal, chegamos ao fim de mais uma retrospectiva. Lá caralho. no ano passado. Com toda a alegria do Jonas, mas vamos parar pra pensar que já foi 1 ano, e se você tá ouvindo a gente, se a gente tá aqui online novamente, significa que a gente conseguiu. Sobrevivemos, pessoal. Então, vamos encerrando nossa retrospectiva, desejando muito que ano que vem a gente esteja completamente errado, porque a gente estava errado ano passado, mas errado de outro sentido. E se você quer também participar das nossas previsões de bola de cristal, entra no nosso LinkedIn, entra no nosso perfil, vai lá, comenta, dá sua opinião. Entra também no nosso Telegram, entra no todos os nossos grupos, responda, manda áudio pro Rafa, manda áudio pro Jonas e pra Paty, pra Cauana também. A gente vai ficar bem feliz com seus áudios. Não, e compartilha esse podcast, ele dá muito trabalho. Compartilha aí pra galera, ajuda nós, né? Dá trabalho. Talvez esse é o podcast mais trabalhoso de todo ano. Pessoal, finalmente, então, todo mundo de mão dada, porque eu vou falar muito obrigada. Trabalhos encerrados. Até a próxima. Tchau, tchau.
Tchau, valeu. Tchau, tchau. Obrigada, beijo. Tchau. Feliz ano novo.